Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre as 8 afirmações falsas, levianas até, do Valdo Vieira, o criador da projeciologia ou da conscienciologia e ex-parceiro do Chico Xavier, sobre Krishnamurti. Para quem não me conhece, eu sou Alcibar e você está no canal Despertares com Alcibar. Bom, pessoal, tá aqui, né? Para não dizerem que eu estou mentindo, tá aqui, né? O Valdo Vieira aí, barbudão aí, parece o parece o Papai Noel. Então ele fala nesse vídeo aí, ó. Valdo Vieira fala sobre Krishnamurti de 2010, né? E tem outro também aqui, certo? São dois. Esse aqui, ó. Aqui, ó. Tá aí também ele aí, ó. O barbudão, né? Valdo Vieira, Krishnamurti, Sexo e Assédio, Conscienciologia, né? Então, assim, antes de começar a comentar sobre essas alegações falsas do Valdo Vieira, e eu vou deixar aqui os links para que você possa confirmá-los, quero pedir a você que está acompanhando o nosso vídeo que, por gentileza, dê o seu like e se inscreva no canal. E também, para aqueles que gostam de assuntos de espiritualidade, fazer aqui o meu merchan, né? O meu livro Lumina, A Jornada do Despertar, seu guia prático e didático para a iluminação espiritual, tá ok? Bom, primeira coisa, pessoal, muita gente me pergunta, Alcibar, por que é que você faz esses vídeos, né, defendendo o Krishnamurti? Porque eu acho importante, pessoal, que a verdade venha à tona. A pessoa de repente está ali pesquisando sobre Krishnamurti e vê um senhor desse falando essas insanidades, né? Um senhor de barba branca, todo de branco, com um monte de gente ao redor, né? Fazendo pergunta a eles, vai pensar que esse senhor está falando a verdade, quando não está. Ele mentiu e mentiu feio, sabe? Foi muito feio o que o Valdo Vieira fez. Eu me lembro que lá pelos anos 80, né? Eu até admirava esse senhor. Mas pelo amor de Deus. E não foi só uma coisa de dizer assim, ah, ele errou e depois ele percebeu o erro, foi uma falha. Não, ele tem uns 3 vídeos ele repetindo essa mesma baboseira. Era uma coisa que ele realmente afirmava, acreditava e espalhava. Agora, sinceramente, eu não entendo como é que uma pessoa que defende o conhecimento, defende a cultura, defende a ciência, como é que ele é capaz de falar umas asneiras dessas contra um dos maiores sábios da humanidade, que nessa época que ele falou provavelmente já tinha morrido, né? Então, assim, como é que a pessoa não se dá ao trabalho de pesquisar a fundo? Como é que você pode se dizer defensor da verdade, da ciência, ou criador de uma ciência, como ele queria ter, né, supostamente criado uma ciência com essa tal de projeciologia, que nada mais é do que o espiritismo falado com neologismos que ele criou, né, um espiritismo diferenciado, com um ar mais científico. Como é que essa pessoa fica falando bobagens sem analisar a fonte, sem ir a fundo, sabe, atacando a vida, a reputação de uma pessoa? Como é que você fala coisas sem nexo, sem prova, sem evidências nenhuma? Isso é ser leviano, sabe? E eu vou dizer aqui algumas das leviandades que esse senhor repetiu aí nos vídeos dele. E vou deixar a última, que é a pior, por último, tá bom? A última é a pior. Dá um mal-estar, né? Primeira coisa que ele diz num desses vídeos aí: Krishnamurti ficou no nível infantil dos indianos.
Lá é um crechão. Chamou a Índia de crechão. Sério, sabe? Isso é um estereótipo, né? Um estereótipo maluco. Um estereótipo que deve ser rechaçado por qualquer pessoa com um mínimo de inteligência, sabe? Como é que ele pode dizer, os indianos são infantis? É tudo um crechão. Quer dizer, um país belíssimo, milenar, com uma cultura profunda. Obviamente que há pessoas infantis, como em todo lugar do mundo. É a mesma coisa que ele está fazendo em relação aos indianos. É quando alguém de fora se refere ao Brasil como sendo o país do carnaval, ou como se aqui só tivesse índios ou malandros. Tudo isso são estereótipos. Há pessoas de todo tipo em todo lugar do mundo, né? Mas uma Índia dessa que trouxe figuras como Buda, como Ramakrishna, como Ramana Maharshi, como Gandhi, como o matemático Ramanuja, né? E só para você ter uma ideia, o Brasil só tem um prêmio Nobel, a Índia tem 9 ao todo. Então, pelo amor de Deus, como alguém pode se referir a um povo dessa forma, dizer que é um crechão, que é tudo infantil? Obviamente, porque ele quis botar o Krishnamurti no pacote da infantilidade, querendo dizer, ele era infantil, como os indianos são infantis. Quanta besteira. Esse foi o primeiro, né? Vamos para a segunda besteira que ele falou. Krishnamurti escreveu uma autobiografia. Nada podia ser tão mentiroso, falso, né? Krishnamurti não escreveu biografia nenhuma, né? Krishnamurti não escreveu biografia. Quem escreveu sobre ele foram as pessoas, né? Existiram duas escritoras, né, que escreveram biografia sobre ele, que é a Pupu Jayakar e a Mary Lutyens, que ele gostava mais, né, que eram as duas escritoras oficiais das fundações. Então ele diz nesse vídeo aí que Krishnamurti escreveu uma autobiografia. Que baboseira, né? Nada a ver, né? Só mentira e absurdos, né? E como diria hoje em dia, fake news. Vamos para a terceira besteira que o Valdo Vieira falou. Krishnamurti era assediado. Pessoal, isso aí que ele chamava de assediado, por incrível que pareça, ele estava se referindo ao processo do Krishnamurti. Esse cara se diz tão inteligente, tão cheio de conhecimento das coisas ocultas, e não sabe o que é o despertar da Kundalini? Não sabe. Ele sim não tem a cultura profunda da Índia, né? Que produziu obras como os Vedas, né? Por exemplo, que produziu homens como Rabindranath Tagore. Então ele vem dizer que o processo da Kundalini de Krishnamurti era assédio de espíritos. Aí ele diz, ele não sabe nada disso, era tudo assédio. Ele que não sabe nada, que não estudou nada, leu, parece um livro do Krishnamurti, ficou nisso, e num nível totalmente superficial, né? Quem entende de Kundalini não é o Valdo Vieira. O Valdo Vieira não entende de nada. Nem mesmo de projeciologia ele entendia. Quem entende dessa ciência milenar é o povo da Índia mesmo, os grandes yogis, né? A literatura vasta que se escreveu sobre a Kundalini, sobre o despertar da Kundalini. O que o Valdo Vieira sabe sobre Kundalini? E ele disse, eles são todos infantis, não sabem nada sobre isso. Era um assédio. Que absurdo, né? Assédio espiritual, né, que ele diz. Vamos para a quarta besteira que o Valdo Vieira falou sobre Krishnamurti. Krishnamurti era intocável. Ninguém chegava perto dele.
outro absurdo, né? Nós vemos vídeos Krishnamurti chegando entre o povo, entre as pessoas, sem nenhum problema. Eu tenho conhecidos meus que conheceu Krishnamurti pessoalmente, disse que ele era totalmente acessível. Agora, pode ter sido uma vez ou outra, um caso ou outro, que talvez ele estivesse doente ou algum problema, que pode realmente ter acontecido essa história dele ficar um pouco afastado. Mas ele era uma pessoa, em geral, com saúde, né, saúde plena. Ele não era um intocável, como disse o Valdo Vieira, né? Pelo contrário, ele era muito acessível. Isso eu sei por testemunhas de pessoas que o conheceram, também pelas próprias biografias que foram escritas várias sobre ele, né? E também pelas pessoas, né, que o conheceram. E pelos vídeos, né? A gente vê também isso nos vídeos. Tem alguns vídeos que mostram ele chegando tranquilamente, as pessoas olhando ele, numa boa. Não é isso? Agora, quando todo mundo quer partir para cima dele, ele já é um cara velho, né, idoso, doente, aí não, aí tem que dar realmente espaço até para ele respirar, né? Principalmente na Índia, né, que as pessoas gostam de... É uma multidão, né? É aquela coisa de adoração. É diferente, tá? Então, é um absurdo dizer que Krishnamurti era um ser intocável, tá certo? Que ninguém chegava perto dele. Quinto absurdo que o Valdo Vieira disse sobre o Krishnamurti, que Krishnamurti abominava ou combatia a razão e a ciência. Pelo amor de Deus! Mais uma prova de que esse homem não conhecia nada de Krishnamurti. Krishnamurti repetiu centenas de vezes: a ciência tem sua importância, a área tecnológica tem sua importância, mas isso é só o que ele repete a exaustão em seus vídeos. Eu não estou falando da área tecnológica, eu não estou falando da área prática, né? Eu não estou falando da autoridade do médico, da autoridade do cientista, da autoridade do policial, não, eu estou falando da autoridade no campo espiritual, né? Então não confunda, novamente, Valdo Vieira erra e erra feio ao dizer que Krishnamurti combatia a ciência. Que coisa feia, né? O cara, inclusive, fundou várias escolas, né? Como é que ele podia combater a ciência? Que absurdo. Então vamos lá para o sexto absurdo que o Valdo Vieira disse sobre o Krishnamurti. Krishnamurti combatia as organizações, mas criou uma. Para aí, calma aí, meu amigo. Calma aí, não é bem assim não. Krishnamurti combatia as organizações espirituais, religiosas, tá? As organizações administrativas, práticas, tecnológicas e científicas, nunca, never ever. E as fundações que ele criou e deixou eram fundações estritamente administrativas, para cuidar tanto das questões das escolas, né, quanto também das questões administrativas relacionadas aos seus livros, às publicações de seus livros. Então não confunde, tá? Ele nunca foi contra as organizações administrativas, e sim as organizações religiosas, né? Tipo Igreja Católica, seja lá qual for, né? Seja lá qual seja as organizações esotéricas, né? Essas organizações que se dizem ser representantes de Deus na Terra, né? São organizações e movimentos sagrados, né? Isso sim ele combatia. Não combatia as organizações puramente administrativas. Obviamente que não. Mais um absurdo. Próximo. Os livros de Krishnamurti são todos iguais. Ah, Jesus. Que absurdo, né? Mais uma prova de que ele não conhecia nada de Krishnamurti.
Os livros de Krishnamurti, pessoal, foram mais de 30 anos escrevendo. Na realidade, não era escrevendo, era falando. Como é que podia ser tudo igual? Né? Ele raramente escreveu, acho que escreveu o diário e alguns poucos livros. Né? Essa ideia de que os livros de Krishnamurti são todos iguais, isso é uma visão errada, uma visão superficial, né? Que demonstra o total desconhecimento e o conhecimento muito shallow, né? Muito raso do Valdo Vieira sobre o Krishnamurti. Né? Pelo contrário, o Krishnamurti tem muita coisa. Eu pesquiso o Krishnamurti há mais de 30 anos. Né? Obviamente que, em geral, tem uma coisa ou outra que bate. Né? Em geral, sim. Mas não quer dizer que todos leu 6 livros do Krishnamurti, como ele disse, você já sabe tudo sobre o Krishnamurti. Não, o Krishnamurti era uma pessoa viva, um ser humano. Ele foi evoluindo nos conceitos, na linguagem, e toda vez que ele falava, né, ele procurava ter novas percepções. E você, com certeza, se você garimpar Krishnamurti, né, você vai encontrar coisas em alguns livros que ele não disse em nenhum outro livro. Né? Então, Krishnamurti realmente tem um conhecimento muito vasto. É uma vida falando. Né? Então, tem coisas que realmente você tem que garimpar, que ele não falava sempre. Por exemplo, vou dar um exemplo. Muita gente achou absurdo quando eu coloquei um vídeo aí em que ele faz um elogio a Jesus Cristo. Em nenhum outro livro ele faz isso. Né? Mas numa conversa com Ron Landau, um jornalista, ele elogiou Jesus Cristo, né? Falando que ele era maior, né, infinitamente maior do que ele e o Ron Landau. Né? Ele faz um elogio, uma coisa fantástica sobre Jesus. E você não vai encontrar em nenhum outro livro. Né? Muito raro, muito difícil. Mas se você procurar, de repente você encontra. Então essa história de que, lê 6 livros do Krishnamurti, tudo o resto é igual, é falsa, é mentirosa, tá certo? Bom, essa foi a 7ª, né? E agora vamos para a última, que é a pior de todas. Essa, eu nunca vi algo tão leviano, tão baixo, sabe? Tão sem fundamento do que o que esse senhor disse aqui sobre o Krishnamurti. Vamos lá. Ele disse: Krishnamurti foi vítima de pedofilia. Como é que é? Onde foi que esse homem tirou isso, pelo amor de Deus? Da cabeça dele, ele imaginou, ele sonhou, foi vítima de pedofilia e pronto. Meu Deus, como isso é leviano. Não existe nada em nenhum livro que faça essa alegação. Não existe indício, sinal de nada que possa corroborar um absurdo desse. Que ele diz, né, que o Krishnamurti foi vítima do Leadbeater. Obviamente que houve sim um escândalo com o Leadbeater, certo? Mas isso foi antes dele conhecer o Krishnamurti. Foi antes. Foi em 1906, por aí. 1906. Ele só foi conhecer o Krishnamurti uns 3 anos depois, ou 4 anos depois. E, obviamente, houve essas acusações que ele negou, que ele diz lá, faz a defesa dele. E o Leadbeater acreditava que o Krishnamurti era a encarnação de Jesus Cristo. Mas assim, não tem nada. Nada, nada, nada. Em nenhum canto, nenhum lugar. Essa ligação, essa teoria absurda, foi coisa da cabeça dele. Então era a mesma coisa de dizer, era a mesma coisa, né? De dizer, o Valdo Vieira teve um caso com o Chico Xavier, porque o Chico Xavier era homossexual. Quer dizer, não tem sentido.
Eu nunca falaria um negócio desse sobre alguém. Não faz sentido dizer isso. É um absurdo. É tão absurdo eu afirmar isso em relação a ele e ao Chico Xavier, quanto é absurdo ele dizer que o Krishnamurti sofreu um assédio sexual do Leadbeater. Não existe nada em lugar nenhum que fale sobre isso. Isso é uma afirmação totalmente absurda e leviana do Valdo Vieira. Desculpa dizer, mas é a verdade. Ninguém pode sair por aí falando essas besteiras e ninguém dizer nada. Não tem nada sobre isso. Ele imaginou, sonhou, ele viu em projeção astral? Misericórdia. Então, pessoal, é isso aí. Eu apontei nesse vídeo de hoje 8 alegações, afirmações falsas e levianas do Valdo Vieira, o criador da conscienciologia e ex-parceiro do Chico Xavier, sobre Krishnamurti. E aí fica a seu critério fazer a pesquisa sobre quem está falando a verdade, se é o Valdo Vieira ou se sou eu em defesa de Krishnamurti. Ah, mas o Krishnamurti não precisa de defesa. Obviamente que não, inclusive os dois já morreram. Óbvio que não, mas é importante que a gente diga a verdade. É preciso que alguém diga a verdade. É preciso que as pessoas tenham o direito a saber a verdade baseada em elementos, em indícios, em documentos, não baseado na opinião louca, alucinada de um cara que se acha o dono da verdade e que sai por aí fazendo alegações absurdas e atacando a reputação de pessoas que certamente não merecem, tá certo? Então, fica aí o meu vídeo. Muito obrigado a você que ficou comigo até agora. Espero que tenha gostado do vídeo. Fiquem na paz e até a próxima. Tchau! Não esquece de dar o seu like e de se inscrever no canal. Um abraço!